Nós vamos continuar aqui, amém? Meditar a palavra do Senhor nesta noite, que não poderia ser diferente, né? É importante, uma data muito importante para nós, hoje, que é a Páscoa, né? Nós não poderíamos fugir desse tema, né? De Páscoa, que é importante cada vez mais nós entendermos e recebermos revelação daquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós possamos entender os propósitos de Deus. Amém, queridos? Possamos entender a importância da Páscoa nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, que você, aonde estiver, esteja atento àquilo que Deus tem para nós nessa noite. Nós vamos, em seguida, no final da ministração, estaremos fazendo a Santa Ceia de Páscoa. Amém? Então você que está nos acompanhando em sua casa, prepare, né, o seu cálice e o pão. Amém? Que ao final da ministração nós estaremos juntos, todos juntos, assentados à mesa do Pai, celebrando esta ceia. Amém, queridos? Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui em família, Pai, reunidos no teu santo, santo, santo nome. Ministra, fala aos nossos corações, que teu Espírito Santo venha nos ensinar cada vez mais. Estejamos atentos. Cerca, Senhor, este lugar, cerca, Senhor, as nossas vidas, a vida de cada um dos irmãos que estão nos assistindo. Senhor, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai, aprender, Senhor, aquilo que vem de Ti e reter o que é bem, Pai. Tira, Senhor, de nós todo o espírito crítico, tira, Senhor, de nós toda a vaidade, mas que possamos, Senhor, sentar à mesa, simplesmente desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos oferecer, Senhor, pela Tua graça, de graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que possamos, Senhor, sentar como filhos e nos alegrar e nos banquetear com aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Amém? Nós vamos começar meditando por esse versículo. Por favor, obrigado. Obrigado, Bruno. Deus abençoe. Amém? Você que está em casa. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 5, do 6 a 8. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que em pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Celebremos a festa. O texto diz: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Eu sei que essa é uma data, né, irmãos, onde no mundo todo, até nos países onde o cristianismo vem sendo perseguido, não se consegue, né, evitar essa comemoração anual que é a celebração da Páscoa. Mas a questão é, o que é a Páscoa e como se celebra a Páscoa? Em primeiro momento, a gente pode olhar e dizer, era uma festa dos judeus, né, que Deus estabeleceu para a nação de Israel. Deus exigiu que anualmente ela fosse comemorada
Mas não é uma ordenância, querido, que nos toca, nós que vivemos na nova aliança, não da forma que os judeus faziam. Nós não temos que imolar o cordeiro como eles imolavam, né? Nós não temos que celebrar a festa dos pães asmos sem fermento, do jeito que eles faziam. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo que essa festa tem que ser celebrada. A festa de Cristo, que é o nosso cordeiro pascual. E o texto está dizendo que nós devemos celebrar esta festa não de forma literal. Ele diz, temos que tirar o fermento, não de forma literal também. Mas aqui o apóstolo Paulo começa a aplicar a simbologia, a tipologia do Velho Testamento e o cumprimento dessas figuras no Novo. O fermento, ele está associado ao pecado e à corrupção, e ele está dizendo que o fermento da malícia, o fermento da maldade, e não o fermento literal, é que tem que ser tirado da nossa vida. Imediatamente após a Páscoa, a celebração da ceia da Páscoa, se iniciava uma semana, 7 dias de festas dos pães asmos, que são os pães sem fermento. Mas ele está dizendo que os asmos que nós temos que celebrar hoje são os asmos da sinceridade e da verdade. Eu creio que é importante que a gente entenda isso. Por que pão sem fermento? O fermento era símbolo de corrupção, de pecado. Como que é o fermento, né, hoje? Hoje, quando a gente fala em fermento, você pensa naquela substância química, né, naquele pozinho que você mistura na massa e ela então fermenta a massa, né? Então, para nós, fica meio sem sentido a gente pensar em pão asmo ou pão sem fermento, porque hoje fermento é um pozinho. Mas naquele tempo, o fermento era uma comida azeda, que era juntada à comida boa. Para que essa comida azeda fermentasse a comida boa. É como antigamente, quando se fazia coalhada, você pegava um pouquinho daquele leite já azedo, e você misturava aquele leite azedo num leite bom, e aquele leite bom virava a coalhada. Então, a imagem é muito clara. O cordeiro deveria ser comido com um tipo de pão que nunca tinha sido misturado com comida azeda, com pecado. Não se come cordeiro com fermento. Cordeiro não combina com pecado. Examine, pois, o homem a si mesmo, e veja se há nele fermento. Pois para celebrar com o cordeiro não pode ter fermento, não pode ter falta de perdão, não pode ter pecado. Por isso, o cordeiro morreu no meu e no seu lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados. E hoje nós possamos sentar à mesa e celebrar a Páscoa com o Cordeiro, que através do seu sangue nos limpa de todo pecado. Por isso, Paulo diz que temos que celebrar. Nós, gentios, que não somos judeus, nós não celebramos a Páscoa como no Velho Testamento. Nós agora celebramos debaixo de uma nova aliança. Embora a gente não tenha que comemorar essa festa de forma literal e da maneira como eles faziam, há uma celebração a ser feita. A celebração que foi dada aos judeus era praticada uma vez por ano. Os cristãos, já logo no início da igreja cristã, começaram a se reunir pelo domingo, em especial domingo, pela manhã, e chamavam do dia do Senhor, porque era o dia da ressurreição de Jesus que eles entendiam que deveria ser celebrada. O que eu quero te mostrar é que essa festa, ela não é nem anual, nem semanal. É uma festa diária, é uma festa contínua. E que a festa se celebra através de um estilo de vida, uma forma de viver com Jesus e compartilharmos com os outros. O Evangelho, ele vem sendo pregado, queridos, de muita forma, desde o Velho Testamento, através de muitas figuras bíblicas. Quando Jesus aparece pela primeira vez, vindo a público no início do seu ministério, João Batista aponta para ele e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Quando ele aponta o dedo e diz, esse é o Cordeiro de Deus, na verdade, nada mais, nada menos, ele está reconhecendo que essa figura de um animal que era sacrificado, o animal inocente do Velho Testamento, apontava para um substituto que um dia assumiria o nosso lugar. Quando Abraão está indo para sacrificar o seu filho Isaque, Isaque percebe que alguma coisa está estranha. O pai não entrou em detalhe o que ia acontecer, mas ele disse, pai, nós estamos indo fazer um sacrifício, não estamos? Ele disse, estamos. Ele disse, o senhor está levando o fogo, a lenha, o cutelo, mas parece que está faltando o animal, o sacrifício, né? Ele percebeu que estava faltando alguma coisa. Aí Abraão diz para ele assim, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Agora, Jesus, no Novo Testamento, diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Presta atenção no que Jesus disse. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quando Abraão afirmou, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, ele não estava dizendo apenas para Isaque, você não vai precisar morrer, porque Deus vai enviar um substituto para você. Ele estava dizendo, um dia haverá um cordeiro que vai substituir cada um de nós, para que a gente não precise passar por esta morte. E esse dia, meu filho, nós celebraremos porque ele venceu a morte e ressuscitará no domingo de Páscoa. Aleluia. Por isso Paulo disse, celebrem, porque eis o Cordeiro que tira o pecado de mim e de você, tira o pecado do mundo. Porque eu e você, querido, possamos sentar à mesa hoje e possamos celebrar sem fermento sobre as nossas vidas. Porque o nosso pecado foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E o que eu quero te mostrar, querido, é que toda a mensagem de Páscoa gira em torno da pessoa de Jesus, da obra que ele fez e como nós devemos nos relacionar com ele. Então, vamos voltar lá para Êxodo 12, Êxodo capítulo 12. E vamos, aprender um pouquinho mais sobre o que é celebrar essa festa da Páscoa. Qual a aplicação disso para mim e para você aqui no Novo Testamento? Êxodo capítulo 12, o texto é longo, do versículo 1 até o 20. O texto diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão no terra do Egito, esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a todos a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, ou seja, no 10º dia do mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, ou cordeiro para cada família. Mas se a família for pequeno para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro e um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, à verga da porta, nas casas que comeres. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixarei deles até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa que tiverdes. Quando eu vide o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor, a vossa geração o celebrarei com estatutos perpétuos. 7 dias comereis pães asmos. Logo tirarei os fermentos das vossas casas, pois qualquer que viver coisa levedada, desde o 1º até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel.
Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podeis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Pois tanto guardarei esses dias na vossa geração por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comerei pães asmos. Irmãos, essa figura toda da Páscoa, o apóstolo Paulo já sinalizou para a gente que representa a ação e a obra de salvação de Jesus ao chamá-lo de Cordeiro Pascual. Quando nós olhamos para a nação de Israel, quando se tornou povo de propriedade exclusiva de Deus, aquilo tudo que o apóstolo Pedro fala para a gente, né? Vós sois geração santa, nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. São afirmações que Deus fez em Êxodo 19 a respeito da nação de Israel quando ele sai do Egito até o Monte Sinai. Então, Deus está tratando esse povo como se o povo remido da mesma forma que nos trata na Nova Aliança. Eles, antes de ser povo do Senhor, estavam, na verdade, debaixo da escravidão de Faraó. E por direito legal, sobre domínio de Faraó. Mas na noite de Páscoa é a noite da libertação, em que todos eles saem debaixo do domínio de Faraó e agora se tornar povo de Deus. Isso é figura do quê? Exatamente da noite que o cordeiro da Páscoa é imolado, o sangue do cordeiro é derramado. A palavra do Senhor diz em Colossenses 1:3, diz que nós fomos arrancados da condição de escravidão e tirania e nos trouxe da escravidão do império das trevas e nos trouxe para o reino de luz. Então o faraó aqui, nessa tipologia aqui, representa Satanás. A escravidão dele sobre o povo representa a escravidão do diabo sobre as nossas vidas. Mas a libertação, a Páscoa do Velho Testamento, é uma das maiores figuras de redenção. Representa a minha e a sua salvação. Então o texto ele é carregado de simbologias e figuras, né, proféticas. Por que o cordeiro era separado antes? Porque antes do dia 14 ele precisava ser examinado. Tinha que ser uma certificação de que ele era sem defeito. O que Pilatos declara no julgamento de Jesus? Lucas 23:4, ele diz: eu não acho nele culpa alguma. Assim como o cordeiro precisava passar pelo exame antes do sacrifício, Jesus também passou e foi apresentado como um cordeiro sem defeito. Desde a forma como ele é gerado, concebido pelo Espírito Santo, sem a natureza caída de pecado. O livro de Hebreus diz que ele, embora tenha sido tentado em todas as coisas, nunca pecou. Ele se demonstrou ser o cordeiro perfeito para o sacrifício. Tudo que nós vamos lendo a respeito de como essas coisas foram conduzidas, ela tem o seu cumprimento em Jesus. Por exemplo, nós vimos no versículo 6 de Êxodo 12, que ele tinha que ser morto e imolado ao crepúsculo, ou seja, ao fim da tarde. Quando você lê a respeito da morte de Jesus, Mateus, no capítulo 27, no versículo 45, diz que houve trevas sobre a terra da hora sexta à hora nona. Né? Para eles, os dias começavam às 6 da manhã e eles iam contando por hora. Hora sexta é meio-dia. Houve trevas da hora sexta ao meio-dia às 3 da tarde. Então, tudo que você vê do desfecho da morte de Jesus é depois das 3 da tarde. Quando ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, tudo o que acontece é exatamente no final da tarde. Porque essas profecias, elas vão se cumprindo. Quando eu falo da profecia, né, estou falando das sombras que projetavam os bens vindouros. Então, o que nós temos aqui no relato da Páscoa, obviamente, não é só uma identificação para mim e para você de como eles celebraram algo, mas aponta para verdades em Cristo Jesus e diz a respeito a mim e a você. E eu quero que a gente tente entender um pouco melhor o que essa celebração da Páscoa. Então, voltando aqui em Êxodo 12, no versículo 3 e no 4, a gente tem o primeiro ponto aqui para destacar. O texto diz assim:
falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. O cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. É uma visão que Deus estabelece que o cordeiro não era para ser celebrado sozinho. Não era para ser desfrutado ou celebrado sozinho. Primeiro Deus começa falando de compartilhar com a família. Aí o Senhor diz, quando as famílias são pequenas, vocês vão chamar o vizinho, né? Mesmo que não tenha vínculo de parentesco, ou seja, esse compartilhar não envolve só família, mas vai além da família, embora comece por ela. Então, eu acredito que eu e você, querido, precisamos entender que não existe vida cristã onde eu e você não repartimos o cordeiro do qual nós tivemos o privilégio de participar. Compartilhe o cordeiro, querido. Quando nós falamos para você compartilhar, é a oportunidade que você tem de compartilhar aquilo que Deus tem te dado, querido. Há mais pessoas para se assentar a essa mesa. Compartilhe. Amém? Não dá para conceber a ideia de alguém que acha possível viver a vida cristã sem nunca partilhar sua fé, sem nunca tentar incluir outras pessoas, e sem sequer lutar pela conversão dos seus familiares. Você está tendo a oportunidade de fazer isso agora. Basta clicar nesse botão aí embaixo de compartilhar, por exemplo, que você vai ter o privilégio de poder fazer parte disso, de compartilhar aquilo que Deus tem te dado. Você quer celebrar a Páscoa? Compartilhe o cordeiro em todas as oportunidades que você tem na tua vida. A salvação, querido, é individual e ninguém que conhece a Bíblia vai discutir isso, mas há um plano de Deus para as famílias. Deus disse para Abraão, em ti serão benditos todas as famílias da terra. Ele disse, o que eu vou fazer na tua família é para transbordar da sua família para as outras famílias. É isso que Deus pensa em termos de família. A Bíblia oferece salvação para Noé, foi para Noé a sua casa. Quando ele oferece livramento para Ló, Sodoma e Gomorra, a provisão de livramento era para ele e para a sua casa. Quando a gente chega no Novo Testamento, você vai ver Paulo falando para carcereiro de Filipe, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Pedro, em Atos 11, quando sobe em Jerusalém, né, para reportar todos o episódio que acontece na casa de Cornélio, na hora de se explicar, ele diz, olha, o anjo mandou me chamar, disse meu nome, disse aonde eu estava hospedado, e o anjo que apareceu para ele disse assim, manda chamar Pedro, o qual te dirá a palavra dos quais será salvo tu e toda a tua casa. Então há um plano de provisão para todas as nossas famílias, e nós temos que crer e lutar por isso em nome de Jesus. Então é importante, querido, eu quero destacar isso, porque antes de qualquer outro detalhe, Deus está dizendo, Jesus não é para você desfrutar sozinho, você precisa compartilhar, começando da sua casa, estendendo para os seus vizinhos, compartilhe o cordeiro. No versículo 7, tem um outro princípio muito extraordinário aqui. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e verca nas portas nas casas em que o comeres. O derramamento de sangue é algo importante e significativo. 1 Pedro 1, 18 e 19, a Bíblia diz, não foi com prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, né? Mas ele diz, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito. Quando ele fala isso, é uma alusão ao sacrifício. Ele diz, morto na verdade antes da fundação do mundo. Quando Jesus nos substituiu, Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Significa que nós que tínhamos que sofrer, ele sofreu, ele tinha que morrer em nosso lugar, para que eu e você escapássemos da morte. Foi uma substituição. É por isso que o sangue, né, tinha que ser derramado, porque é onde está a vida. Agora o interessante é que o cordeiro era imolado, o sangue era derramado, mas Deus falou, não vai parar aí. Agora que imolou o cordeiro e derramou o sangue, nós vamos pegar o sangue e colocar nos umbrais, na verca das portas. Eu entendo que Deus está dizendo o seguinte, não adianta apenas que o cordeiro seja imolado e o sangue se derrame. Cada casa e família precisa de uma apropriação pessoal. Não basta apenas, querido, a gente saber que Jesus morreu. Nós precisamos de uma apropriação de fé e dizer, ele fez isso por mim, eu tomo para mim. Porque só o sangue imolado do cordeiro indicava a provisão
de Deus para todo mundo, mas não resolvia o problema da pessoa. Ela precisa da aplicação pessoal. Então, quando ele colocava o sangue nos umbrais, do lado de fora da porta, eles estavam anunciando que eles criam no Deus que traria provisão. Eles estavam confessando, proclamando a sua fé. Eles estavam compartilhando o cordeiro que foi morto por eles. A fé, querido, ela envolve um ato de apropriação. 1 Timóteo 6,12, Paulo diz assim: toma posse da vida eterna. Outra versão diz: apropria-te da vida eterna. A fé, ela cria uma identificação com Cristo, com o que Ele fez em nosso lugar, e ela se apropria dos benefícios. É o momento que a gente agarra e fala assim: isso aqui é meu. A definição de fé em Hebreus 11:1, né, diz que a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera e o meio de se demonstrar a realidade do que não se vê. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 8, o Senhor diz assim: naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Tem uma mensagem clara na Bíblia, querido, a respeito do arrependimento. O momento de se comer as ervas amargas, particularmente eu creio que era um momento de arrependimento, de tristeza pelo pecado. Aliás, a mensagem que Jesus começa pregando é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes de falar da fé, fala primeiro do arrependimento. Quem se converte ao Islã, ele tem que se ajustar totalmente ao novo padrão de fé e ao Corão. Ele vai se ajustar a sua vida totalmente a essa nova fé. Infelizmente, o Evangelho que se prega hoje, as pessoas, em vez de se adaptar à sua vida ao Evangelho, eles se adaptam ao Evangelho à sua vida. As pessoas hoje, querido, querem crer em Jesus, mas do jeito que eles querem, da maneira que eles querem, da forma que eles querem. Porque participar do Cordeiro, querido, não é simplesmente você dizer: eu vou escapar do fogo do inferno, vou provar a salvação, graças a Deus estou livre para fazer o que eu quero e viver como eu quero. Romanos 12, a Bíblia diz: nós não podemos nos conformar com a forma do mundo, mas nos transformar. Como se transforma? Com a renovação da mente. 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. 1 João 2,6, a Bíblia diz: quem diz estar nele, Jesus, deve andar como ele também andou. 1 Pedro 2,21, a Bíblia diz que ele deixou pegadas, pisadas, para que a gente siga o seu exemplo, andando nas suas pegadas, ou seja, andando como ele andou. A Bíblia fala sobre a forma de pensar, a maneira de caminhar, a maneira de sentir do Senhor Jesus. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Deus está dizendo: você não come o que quer do cordeiro e rejeita o resto. Você quer o cordeiro, você quer Jesus, é ele todo. É para reproduzi-lo por completo. Amar como ele amou. Perdoar como ele perdoou. Se doar como ele se doou. Seguir uma religião, querido, é fácil. Seguir a Cristo tem que ter fé. Que ele é o cordeiro suficiente. A sua justiça vem dele e que todas as demais coisas ele vai te acrescentar. Amém, querido? Está entendendo aí? Diz amém. Amém? Digita amém. 2 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. O livro de Hebreus diz que se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Queridos, como tem gente que quer deixar para resolver depois. É impressionante. Sabe, a gente fica triste quando tem gente que concorda, acredita, mas a atitude dele diz assim: eu até quero, mas não agora. Não agora. Qual é o momento de você provar do Cordeiro? É agora, querido. Não tem como deixar para depois. A vida cristã é chamada de o tempo da peregrinação, porque nós estamos aqui de passagem. Como falta esse entendimento para nós, querido, muitas vezes, um dos maiores desafios que nós, como igreja, temos é conseguir colocar na mente do povo e a visão e a mentalidade da eternidade. A maioria não tem essa consciência de que nós estamos aqui de passagem. É por isso que na hora de trabalhar para Deus, tem que ter tempo, porque
senão ele não foca. Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos um Salvador. Sabe o que ele está dizendo, querido? Há um lugar que nos aguarda, que é a nossa pátria, que não é aqui. Aqui nós estamos de passagem, enquanto passamos, temos que tentar deixar o melhor possível, mas esse não é o nosso lugar, aonde nós deveríamos ter raízes, né? Quer comer do cordeiro? Então vai ter que fazer desse jeito: lombo cingido, cajado na mão, sandálias nos pés, pronto para ir embora. Isso não fala só desse mundo, mas fala de vivermos nessa terra como peregrinos, como quem sabe que esse não é o teu lugar, querido. Há algo melhor aguardando a mim e a você. Nós deveremos viver em função da eternidade. Amém, queridos? O versículo 34 diz que eles saíram apressados. Há tantas figuras aqui, queridos, a gente não tem como falar de tudo. Mas quando a gente olha para essa aplicação prática da festa, principalmente no sentido de tirar o fermento da maldade, da malícia, de se comer dos asmos, da sinceridade, da verdade, a forma como Deus trata com isso era muito radical. Deus diz: qualquer pessoa, estrangeiro ou da terra, que for encontrado com o fermento na sua casa, vai ser eliminado do seu povo. Irmão, a graça não veio baixar o padrão de justiça. Jesus disse: a vossa justiça, se não exceder a dos fariseus, dos escribas e fariseus, nós estamos perdidos, querido. Por isso nós temos que nos arrepender das nossas injustiças e dos nossos pecados, tomar consciência deles e nos arrependermos. Pelo menos é o que 1 João 9:1 ensina. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para quê? Para nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar de toda a injustiça. Injustiça é não justiça. Existe a necessidade de voltarmos ao arrependimento, ao primeiro amor, para que de fato o pecado seja removido. Não há lugar, querido, na minha e na sua vida para fermento. Nós participamos da ceia. A ceia é um momento muito delicado, porque existe uma forma correta de se participar dela. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e disse que qualquer que beber do cálice e comer do pão de modo indigno será réu de juízo. E que juízo ele está falando? Entre outras coisas, Paulo escreve e diz para os coríntios: há muito entre vós que estão fracos, doentes, alguns que já morreram prematuramente. Ele diz por quê? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas porque vocês não se julgam, Deus está tendo que julgar vocês. Quando ele fala de beber, de comer ou beber indignamente, ele está falando da condição da vida, do estilo de vida. Então alguns pensam: não, esse negócio é sério. Então alguns dizem: então não vou cear. Como se isso resolvesse alguma coisa. A Bíblia nunca falou, querido, para a pessoa examinar e não cear. A Bíblia diz: examine-se o homem e assim coma e assim beba. Porque o propósito do exame, querido, se traz à tona algo que não está certo, é que você conserte. Mas tem crente que respeita mais a ceia do que o próprio Jesus. Não vou cear porque eu estou em pecado. Irmãos, Deus não quer que você imacule a ceia. A preocupação não era essa, né? Você está cuspindo na cara de Jesus se você não celebrar por aquilo que Jesus pagou um alto preço. Agora, não celebrar a ceia, né? Porque a Bíblia diz que quando nós ceamos, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Nós olhamos para trás, vemos o que Ele fez e olhamos para frente. O que Jesus disse para os seus apóstolos? Eu não beberei de novo até que eu faça isso de novo no reino do meu Pai. Lucas 2 diz que Ele nos servirá à mesa, querido. Já pensou isso? Agora, há um momento da gente olhar para trás, ver o que Ele fez e olhar para frente e ver que nós teremos uma ceia dessa com Ele pessoalmente. É o momento que nós reconhecemos não só a aliança que Ele firmou, como nós temos um compromisso com Ele, né? Essa é a ceia memorial da nova aliança. Mas aí a pessoa fala: não vou cear porque eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. A pessoa não é julgada porque tomou a ceia, querida. A pessoa é julgada porque finge celebrar o sacrifício pelos pecados, pelo sacrifício que ele não honra. Entende? O que traz juízo é o pecado, não é a ceia.
O pecado não é, o problema não é a ceia, o problema é o estilo de vida. A pessoa passa o ano inteiro, a vida inteira, longe de qualquer compromisso com Deus. E chega na época da Páscoa, ele vai no supermercado, compra um ovo de chocolate e acha que está celebrando tudo que Deus fez pela vida dele. E aqueles que são mais religiosos pecam tanto quanto, porque ele acha que é só sentar na época da Páscoa e celebrar a ceia, quando a ceia deve ser celebrada todos os dias, porque cada dia que você tem de vida, com esperança de salvação, é porque um dia o Cordeiro morreu em seu lugar, para que você tivesse vida e vida eterna. Não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com coelho, tem a ver com um coração grato, que tem sim compromisso, aliança com Deus, e que reconhece os seus pecados, e reconhece que depende dEle, e que tudo que temos, tudo que somos, vem dEle. Somos gratos pela vida e por tudo que recebemos, por isso celebramos a vida que nos foi dada. Aleluia. Essa festa tem que celebrar todo dia. É quando a gente decide arrancar o fermento e dizer: eu vou viver os asmos da sinceridade, eu vou usar Jesus, o seu sacrifício, eu vou usufruir do Cordeiro, eu vou comê-lo por inteiro, eu vou ter a mente de Cristo, eu vou andar como Cristo andou, eu vou repartir Cristo com as pessoas. Essa é a maneira de celebrar a Páscoa. É assim que celebra a Páscoa. O que é mais importante, querido, que você se lembre, essa festa não se celebra uma vez por ano, nem uma vez por semana, mas diariamente. Como? Através de atitude, dizer: eu vou repartir Cristo com os outros, eu vou desfrutar dele todo, e eu vou manter esse fermento da maldade longe, eu vou me santificar, e eu vou levar Deus e a vida cristã a sério. É assim que se celebra a Páscoa. Eu gostaria que a gente pudesse olhar para dentro de nós mesmos hoje e nos examinássemos, e com a sabedoria de aprender com o salmista, de não se examinar sozinho, mas ele disse: sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Eu quero que você, de forma honesta, sincera, se questione: eu estou celebrando a festa? Eu de fato, num dia como esse, talvez você falou Feliz Páscoa para muita gente esse final de semana, onde se falou tanto a respeito da Páscoa, tanto a respeito disso. Eu gostaria que você respondesse para você mesmo: você tem celebrado a festa? Não adianta ter só o jargão que a gente não celebra o coelho, que a gente celebra o cordeiro. A questão é: tem fermento na sua vida, do qual você não se livrou ainda? Eu não estou falando, querido, de uma queda ou um tropeço ocasional numa área ou outra. Estou falando de estilo de vida, de adoração, de gente que segue, que tem aliança. Entende? Temos celebrado a Páscoa ou compramos ovo de Páscoa? Você de fato tem trazido para a sua vida asmos da sinceridade, os asmos da verdade, essa decisão de se livrar do fermento? Ou talvez mesmo você diga: não, pastor, meu problema não é o fermento. Mas eu quero te perguntar: você está compartilhando o Cordeiro? Você tem compartilhado? Você está compartilhando a sua família, os seus vizinhos? Ou você é um agente secreto de Cristo? Talvez você já se perguntou onde você está em relação a algumas coisas. Eu também quero me dirigir também a algumas pessoas que talvez esteja vendo esse vídeo e não tomou decisão ainda de se entregar sua vida a Jesus, e não tomou posse dessa salvação que Deus te oferece, sabe? Não basta apenas você saber que o sangue de Jesus um dia foi derramado na cruz. Assim como essas pessoas tinham que pegar o sangue e colocar na sua casa, tomar e dizer: eu tomo posse para mim, você tem que fazer isso na sua vida. Eu não gostaria de terminar aqui essa palavra sem dar uma oportunidade para você que está nos ouvindo, talvez pela primeira vez. Mas eu não poderia deixar passar a oportunidade daquilo que provavelmente é a decisão mais importante que você pode tomar enquanto estiver de passagem aqui nessa vida,
que é de entregar sua vida a Jesus, que é decidir crer, que é dizer, eu vou me apropriar disso que Ele fez por mim. Não basta saber que Ele morreu por você, você precisa aplicar fé, não só nessa substituição, é uma identificação de Jesus com você. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, mas ele está dizendo, ele está falando de uma identificação, né? Quando Ele morreu, eu morri, quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei. A Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus, se sentou à direita de Deus, mas Paulo escreve aos Efésios e diz, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa posição em Deus. A fé, ela se identifica, ela apropria e ela diz, todos esses benefícios são meus. Mas isso não é só decisão, querido, de escapar do juízo, é uma decisão de dizer, eu vou de fato caminhar com Cristo como eu devo andar. Talvez você esteja ouvindo hoje aí e esteja desviado do Senhor Jesus. Talvez você não esteja nem na igreja. Alguns estão dentro da igreja, mas está vivendo no mundo, enfiado no pecado. Ou simplesmente não tem voltado a ser aquilo que era antes. Você está desligado de Deus. E hoje Deus está te dando a oportunidade de você, se isso for o seu caso, de se reconciliar com Ele. A gente não quer deixar passar essa oportunidade, querido. E eu quero te perguntar, eu quero que você se identifique, você com Deus aí, você que está ouvindo, você quer tomar essa decisão hoje, sinalize para Deus aonde você estiver. Se você quiser se manifestar, amém, mas que no seu coração você possa se colocar diante de Deus, nesta Páscoa. Deus que sonda, esquadrinha o coração, Ele está te vendo agora. Se você tem alguém aí do teu lado, compartilhe o Cordeiro com ele. Nessa Páscoa, esse é o melhor e maior presente que você pode dar a Cristo, para celebrar a vida que Ele te deu. Que Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas Ele diz, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Na hora de morrer por você, Jesus fez em público. Ele foi zombado, humilhado, escarnecido, mas Ele fez isso por amor. Mas Ele disse, na hora que você vai me aceitar, eu quero que também seja um ato público. Essa é a hora de crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor. E nós celebramos a sua ressurreição em nossas vidas. E pedimos perdão por todo fermento, por todo pecado, mas agradecemos por podermos assentarmos à mesa hoje como filhos e celebrarmos a Páscoa, a ressurreição. Bendito tu és, Filho de Deus. Nós celebramos a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, toda majestade, todo poder, todo domínio, pelos séculos dos séculos. Que todos juntos possamos dizer amém, amém, amém. Que você celebre o Cordeiro todos os dias na tua vida, querido, na tua vida cristã, na tua caminhada cristã. Que você possa colocar nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro, que você possa tirar todo o fermento de picuinha, de inveja, de porcaria, de coisas pequenas, de mesquinhez, enquanto você está de passagem nessa vida. Esse não é o nosso lugar. Você está sentado à direita do Pai. Que você possa celebrar a Páscoa todos os dias da tua vida. E que hoje você possa se assentar a essa mesa como filho, não como bastardo, não como visitante, mas que nós possamos sentar como filhos, que apesar de nós estamos agora com umas vestes brancas, limpas, alva como a neve,
porque todo o fermento, todo o pecado foi perdoado na cruz do Calvário. E por isso nós estamos assentando nessa mesa hoje. Você vai comer esse pão e vai tomar esse cálice, querido, porque Deus fez uma aliança. E por isso a morte passou sobre a tua vida e você terá vida eterna. Que você possa celebrar isso e colocar nos umbrais. Compartilhe o Cordeiro com outras famílias, que a gente possa viver tudo que o Cordeiro proporcionou a nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa encontrar terra fértil no teu coração. Possamos nos alegrar hoje, nos redimir, nos arrepender dos nossos pecados e celebrar pelo perdão, pelo sangue do Cordeiro que é sobre a minha e sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, querida. Amém? Pediu o pastor Aguiar